Oi, turma! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Cássio, aqui da Fundação Matias Michelini. Essa é a nossa aula 16 do módulo 3 do curso Preparar FMM. E na aula de hoje continuaremos o nosso estudo sobre o trabalho de Tales de Mileto, onde falaremos um pouco sobre semelhança de triângulos. Turma, responda a seguinte pergunta: quais os 7 melhores jogadores de futebol de todos os tempos? Provavelmente, passaríamos horas discutindo isso e talvez não houvesse unanimidade nessa lista. Por incrível que pareça, na matemática e na filosofia acontece a mesma coisa. Queremos definir quais os 7 maiores sábios da Grécia Antiga. Essa lista também tem muitas variações e os nomes mais comuns são Tales de Mileto, a certeza é precursora da ruína; Pítaco de Mitilene, a ambição é insaciável; Bias de Priene, aprenda a saber ouvir; Solon de Atenas, nada em excesso; Cleóbulo de Lindos, a sabedoria é preferível à ignorância; Periandro de Corinto, tudo deve ser estudado com prudência; e Quilão de Esparta, põe a razão antes da língua. Esses sábios gregos eram filósofos, políticos, legisladores, governadores e até tiranos. E a sua sabedoria era prática e concisa e servia como um guia para a vida cotidiana. Percebam que o nosso conhecido Tales de Mileto está nessa lista. E hoje falaremos de mais um trabalho seu, a semelhança de triângulos. Venham comigo. Turma, o conceito de semelhança de triângulos é o seguinte: triângulos que possuem ângulos congruentes e lados homólogos proporcionais são semelhantes. Temos aqui duas palavras fundamentais. Primeiro, a palavra semelhantes, que significa que possuem as mesmas características, mas não necessariamente são iguais. E lados homólogos são lados que mantêm uma relação de correspondência entre si, seja da sua posição ou o fato de serem proporcionais entre si. Vejam o exemplo a seguir. Turma, olhem esse exemplo. Temos aqui o triângulo ABC com ângulos internos alfa, beta e gama. E o triângulo DEF com ângulos internos alfa, beta e gama. Só de olhar, percebemos que não são triângulos iguais, são triângulos semelhantes. Eles possuem as características que eu falei na definição. Os seus ângulos são congruentes. Note que o ângulo A é congruente ao ângulo D. O ângulo B é congruente ao ângulo E. E o ângulo C é congruente ao ângulo F. Os seus lados homólogos também são proporcionais. Lados homólogos são lados que se correspondem por uma característica em comum. Por exemplo, no triângulo da esquerda, temos que o lado AB é oposto ao ângulo interno gama. Quem tem essa característica no triângulo da direita? Isso mesmo, DE também é oposto ao ângulo gama. Então podemos dizer que AB está para DE. Seguindo esse raciocínio, temos agora o lado BC. No triângulo da esquerda, BC é um lado oposto ao ângulo alfa. Quem tem essa característica no triângulo da direita? O lado EF. E, por fim, AC no triângulo da esquerda é oposto a beta. E DF no triângulo da direita é que tem essa característica. Temos aqui uma proporção
em que AB sobre DE é igual a BC sobre EF, que é igual a AC sobre DF. Como eles têm o mesmo valor, dizemos que eles valem uma constante K, também chamada de razão de semelhança. Veremos a seguir alguns casos de semelhança de triângulos. Turma, vejamos agora os casos de semelhança de triângulos. O primeiro caso se chama ângulo-ângulo. Considere o seguinte: sejam os triângulos A, B, C e D, E, F da seguinte forma: A vale alfa e D também vale alfa. B vale beta e E também vale beta. Dessa maneira, quando temos dois triângulos em que dois ângulos são congruentes, pela soma dos ângulos internos de um triângulo, o terceiro ângulo também terá de ser congruente, ou seja, se o ângulo C for gama, o ângulo F também será gama. Dessa maneira, se A congruente a D, B congruente a E, implica que C será congruente a F. Dessa forma, temos que o triângulo ABC será semelhante ao triângulo DEF. Esse símbolo aqui significa semelhante. Portanto, podemos montar a seguinte proporção: AB está para DE, assim como BC está para EF, assim como AC está para DF. E essa proporção sendo a nossa razão de semelhança K. O segundo caso de semelhança de triângulos é o lado, ângulo, lado. Por exemplo, novamente temos os triângulos ABC e DEF. Da seguinte maneira: o ângulo beta é congruente a B e E. Se AB for proporcional a DE, assim como BC for proporcional a EF e o ângulo ABC congruente a DEF, ou seja, se acontecerem essas duas condições, tivermos dois lados proporcionais em cada triângulo, e o ângulo formado entre eles for congruente dessa forma, podemos afirmar que o triângulo ABC será semelhante ao triângulo DEF. Novamente, podemos montar aquela proporção: AB está para DE, assim como BC está para EF, assim como AC está para DF, sendo igual a nossa razão de semelhança K. O terceiro caso de semelhança de triângulos é o lado, lado, lado. Por exemplo, esse é o caso mais simples dos três, pois ele diz o seguinte: se os lados homólogos são proporcionais, então os triângulos serão semelhantes. Ou seja, basta verificar se você consegue montar uma proporção da seguinte maneira:
AB está para DE, assim como BC está para EF, assim como AC está para DF. Se essa proporção for sempre a mesma constante K, já podemos afirmar que o triângulo ABC será semelhante ao triângulo DEF. Existem duas consequências importantes da semelhança de triângulos. A primeira delas é a seguinte: segmento paralelo a um dos lados do triângulo. Considere o triângulo ABC e o segmento PQ paralelo a AB. Dessa forma, temos o seguinte: se PQ é paralelo a AB, usando o teorema de Tales, sabemos então que se esse ângulo for alfa, pelos casos de congruência que nós já vimos, aqui também será alfa. Se esse ângulo aqui for beta, da mesma maneira, aqui também será beta. Perceba que nos triângulos A, B, C e P, Q, C, temos dois ângulos congruentes? Isso mesmo, o primeiro caso de congruência, ângulo-ângulo, se satisfaz aqui. Dessa maneira, o triângulo ABC será semelhante ao triângulo PQC, pelo caso ângulo-ângulo. A segunda consequência que temos dos casos de semelhança de triângulos é a base média do triângulo. Por exemplo, sejam MN pontos médios dos lados do triângulo ABC, como mostrado aqui. Dessa maneira, mesmo sem saber o tamanho de AM e BM, como M é ponto médio, podemos supor que aqui tem um valor A e aqui também A. Analogamente, AN e NC, como são iguais, podemos supor B e B. Preste atenção nos triângulos A, B, C e no triângulo A, M, N. Primeira coisa que podemos notar é que AB está para AM, assim como AC está para AN. Pois, concorda que 2A dividido por A é igual a 2B dividido por B, que vai ser uma constante 2. Segundo tópico é: o ângulo alfa é congruente aos dois triângulos. Percebe que o ângulo BAC é congruente ao ângulo MAN. Dessa maneira, pelo caso lado, ângulo, lado que nós vimos, podemos afirmar que os triângulos ABC e AMN são semelhantes, numa mesma razão, K. O que significa dizer que, se o segmento MN valesse C, como a razão aqui é de 2 para 1, o segmento BC valeria 2C. Essa é a definição da base média do triângulo. Um segmento formado pelos pontos médios dos lados do triângulo vai ser metade da base do triângulo. Turma, vejamos agora alguns exemplos para utilizar semelhança de triângulos. Exemplo 1. Na figura abaixo, determine x e y. Temos dois triângulos aqui. E primeiro precisamos garantir que eles são triângulos semelhantes. Note que a questão já deu o ângulo alfa como congruente, mas isso é insuficiente. Se você lembrar da nossa aula de teorema de Tales, vai lembrar que aqui temos dois ângulos que são opostos pelo vértice. Ou seja, se esse for beta, esse também será beta. Dessa maneira, pelo caso ângulo-ângulo, já garante que o triângulo da direita é semelhante ao da esquerda. Consequentemente, se dois ângulos são congruentes, o terceiro também será congruente. Agora vem a hora de montar aquela nossa proporção entre os lados. Um método que eu utilizo é me guiar pelo lado oposto a cada ângulo.
Por exemplo, no triângulo da direita, x está oposto ao ângulo γ. Quem tem essa característica no triângulo da esquerda? Isso, o 12. 12 está oposto a γ. Então, x está para 12. Novamente, no triângulo da direita, 8 está oposto a beta. No triângulo da esquerda, quem tem essa característica é o y. Y está oposto a beta. E por fim, no triângulo da direita, 6 está oposto a alfa. Note que quem está oposto a alfa no triângulo da esquerda é 8. Dessa maneira, temos aqui a nossa proporção e podemos agora resolver em 2 passos esse cálculo. Primeiro, podemos comparar a primeira fração com a última, ou seja, x está para 12, assim como 6 está para 8. Portanto, x é igual a 6 vezes 12 dividido por 8. 6 dividido por 2 é 3. 8 dividido por 2 é 4. 12 dividido por 4 é 3. 4 dividido por 4 é 1. Conclusão, x é igual a 3 vezes 3, que é 9. Agora podemos usar a segunda igualdade, em que 8 está para y, assim como 6 está para 8. 6y é igual a 8 vezes 8. Y, por sua vez, será 8 vezes 8 dividido por 6. 8 dividido por 2 é 4. E 6 dividido por 2 é 3. Assim, temos que y é igual a 8 vezes 4, 32, sobre 3. Acabou. Exemplo 2. Se AB paralelo a DE, sendo DE 4 cm, CD 2 cm e BC 6 cm, calcule a medida de AB. Esse exemplo tem uma informação importante. AB paralelo a DE. Significa que podemos traçar a reta suporte do lado AB paralela à reta suporte do lado DE. Dessa maneira, usando os casos de congruência do Teorema de Tales, temos que, se esse ângulo é alfa, esse aqui também será alfa, pois são ângulos alternos internos na transversal AE. Da mesma maneira, se esse ângulo aqui for beta, esse ângulo aqui será beta, pois também são ângulos alternos internos na transversal BD. E por último, se esse ângulo for gama, esse ângulo aqui será gama, pois são ângulos opostos pelo vértice. Novamente, podemos montar a nossa proporção de semelhança seguindo como referência a posição de cada lado em relação ao ângulo oposto. Ou seja, queremos determinar o lado AB. AB está oposto ao ângulo gama. Quem tem essa característica no outro triângulo? É o 4. Então, AB está para 4. No triângulo da esquerda, temos que BC, no valor de 6 centímetros, está oposto ao ângulo alfa. Quem tem essa característica no triângulo da direita? Isso, o 2. Assim, AB é igual a 4 vezes 6 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Portanto, AB será 2 vezes 6, 12 centímetros. Acabou. Vejamos agora o exemplo 3. Sendo PQ paralelo a BC, determine x. Temos aqui o triângulo ABC e o segmento PQ paralelo à base desse triângulo. Como ele é paralelo, se esse ângulo for beta, esse aqui também será beta. Da mesma maneira, se esse ângulo for gama, esse também será gama. Note que o ângulo A, podemos chamar de alfa, é comum ao triângulo ABC e ao triângulo APQ. Temos então que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo
APQ. Dessa maneira, note que o lado AC é oposto ao ângulo beta, ou seja, 8 mais x é oposto ao ângulo beta. No triângulo menor, o lado AQ é oposto a beta. Então, 8 mais x está para 8. Novamente, no triângulo grande, a base dele, BC, 21, está oposto ao ângulo alfa. No triângulo menor, é o 12 que está oposto ao ângulo alfa. Dessa maneira, 12 vezes 8 mais x é igual a 8 vezes 21. 8 mais x é igual a 8 vezes 21 dividido por 12. 8 dividido por 4 é 2. 12 dividido por 4 é 3. 21 dividido por 3 é 7. 3 dividido por 3 é 1. Assim, 8 mais x é igual a 2 vezes 7, 14. X, por sua vez, será 14 menos 8. X, então, vale 6. Acabou. Bem, turma, na aula de hoje falamos um pouco sobre semelhança de triângulos. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, falaremos sobre as propriedades de semelhança de triângulos. Até a próxima aula!